Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 9 de novembro de 2024. Vamos trazer hoje mais um áudio-vídeo falando sobre os momentos atuais da humanidade, a relação que há entre os humanos encarnados atualmente com grandes acontecimentos do passado, a partir do afundamento de Atlântida, passando depois pela Revolução Francesa. E o que tem a ver os povos ocidentais do planeta com esses dois eventos importantes? E também o papel do Brasil dentro desse contexto. Vamos também abordar aqui as armadilhas que ainda podemos cair em virtude de tendências que as almas encarnadas hoje trazem daquela época, principalmente desses dois eventos importantes, que foi o afundamento do continente chamado Atlante, principalmente a sua capital, Atlântida, e a Revolução Francesa. Vamos abordar aqui os traumas que ainda carregamos daquele tempo, ou daqueles tempos, porque foram episódios separados. Vamos falar aqui também que a parte sobrevivente daqueles que estavam do lado da luz naquela época, e também daqueles que estavam do lado das sombras na mesma época de Atlântida. E é por isso que nós vamos precisar agora passar por um processo chamado de morte e renascimento, para poder limpar esse histórico e também ter a escolha da ascensão das almas, ou então o exílio das almas que não estiverem em condições na frequência exigida para a nova Terra. Nós sabemos, pelas informações vindas das Pleiades, e isso consta no livro A Agenda Pleiadiana, de Barbara Ann Clough, é uma contatada diretamente de Alcione, o centro, o sol central das Pleiades. Mais precisamente essa contatada que tem acesso à biblioteca central de Alcione, onde estão todas as memórias dos humanos da Terra e também as memórias da própria consciência de Gaia, que é a consciência da Terra. Atlântida afundou em várias etapas, a última dela, quando sucumbiu à própria capital, desse continente grande que estava no centro do Oceano Atlântico, foi por volta de 13.000 anos atrás, no último período que a Terra passou pela dita Era da Luz. Finalizando a Era da Luz, Atlântida afundou. Porque não teve frequência para fazer a transição do planeta Terra. Num dos últimos vídeos foi falado sobre as três grandes civilizações deste planeta, principalmente aqueles que são conhecidos, porque pode ter havido outras civilizações que não ainda temos conhecimento. Mas passamos primeiramente pela época do continente chamado Mu, depois passamos pela Lemúria e finalmente pelo continente da Atlante. Algumas estatísticas dizem que Lemúria afundou há 700.000 anos e Mu muito antes disso. E Mu não tem nada a ver com Lemúria, porque alguém questionou há poucos dias se Mu é relação com Lemúria. Não, Mu
era dos Muais, que ainda tem aquela Ilha de Páscoa aqui no Pacífico, com aquelas estátuas chamadas de Muais. São estátuas de pedra. Lemúria estava no Oceano Índico, entre a África e a Austrália. E Atlante, então, estava entre a América e a Europa e a África. Atlântida viveu um apogeu de civilização avançada e havia uma possibilidade da humanidade da Terra fazer uma ascensão há 13 mil anos atrás. Lembrando ainda que 13 mil anos atrás estava dentro deste período de quarentena chamado de calendário maia, o último calendário, que corresponde a 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.160 anos cada uma. Quarentena de 25.920 anos que estava dentro do período que os arcontes invadiram o nosso planeta, há 350 mil anos. Então é tudo meio que recente, porque a Terra tem bilhões de anos de existência. 350 mil anos não é uma coisa assim tão grandiosa em termos de tempo, comparando com a idade do nosso planeta. A Terra, sob o domínio das trevas, há 13 mil anos, dentro de um período de quarentena, é óbvio que o mal estava controlando a humanidade. Mesmo assim, Atlântida estava num apogeu de conhecimento, de consciência, uma civilização muito avançada para a época, e toda a energia necessária, ela vinha de uma lua de cristal. Essa lua era artificial, mas era muito grande. Parece que tinha ali em torno de 12 quilômetros de raio. Então era uma bola realmente enorme. Um cristal. E fornecia energia suficiente. Energia elétrica, energia de cura, energia de qualquer tipo que fosse necessário. Comunicação, transporte. E era uma energia livre, porque não era paga. A tecnologia conseguida por Atlântida era muito avançada e eles tinham condições de viajar para outros planetas. E todo o conselho de governo de Atlântida estava resumido em 5 pessoas. E Atlântida prosperava porque dos 5 conselheiros, 3 eram daquilo que nós denominamos do bem, e 2 eram do outro lado, da oposição, como se diz hoje nos governos. Obviamente que todas as decisões tomadas sempre pendiam pelo lado daqueles que tinham bom senso, porque eram 3 contra 2. Porém, os da não-luz, como são ardilosos, não é diferente do que é hoje, queriam a corrupção, queriam o controle a todo custo, enganar a humanidade, e trabalharam tanto para conseguir convencer um dos conselheiros a mudar de lado. Como acontece hoje, as pessoas que são eleitas pelo povo, depois mudam de partido e acaba decepcionando a sua base eleitoral, né? Na época de Atlântida não foi diferente. Um dos conselheiros se deixou vender
vendeu a sua alma ao diabo, como se diz, porque recebeu uma fortuna para mudar de lado. E aí ficou 3 contra 2 do lado das sombras. O intuito deles era entrar em guerra contra outros planetas do nosso sistema solar e até fora do sistema solar. Como a luz não permitia, eles não podiam. Mas quando eles conseguiram reverter a posição de um conselheiro, então eles decidiram usar essa tecnologia existente em Atlântida para o mal, para invadir planetas, luas, colonizar e explorar. Nada diferente do que se faz hoje entre os países. Com isso, eles começaram também a usar a manipulação da energia local. Só que tudo tem um limite. E quando passou dos limites, eles perderam o controle. E talvez também porque tem os planos divinos que não permitem certas coisas. Então sempre há uma razão para que algo entre em colapso para finalizar um ciclo. E foi o fim do ciclo de Atlântida. Aquela lua que estava a serviço daquela humanidade existente na época passou a produzir energia descontrolada, porque foi modificada e acabou por afundar o continente inteiro. O que restava dele ainda, porque já tinha uma parte sucumbido antes, e também não se sabe as razões, porque não foi passado nenhuma informação. Mas esta parte da Atlântida, que era a parte principal, que estava situada ali entre o Caribe, o Canadá e a Europa, e o norte da África. Essa parte foi a parte final. Dizem que a capital, o centro desta lua, a energia dessa lua que sobrou, está no fundo do mar. Exatamente no Triângulo das Bermudas. Enfim, nós vamos saber da verdade e a história completa disso tudo mais adiante, quando nós tivermos a consciência um pouco mais expandida e podemos absorver essas informações. Muitas almas que estavam encarnadas naquela época em Atlântida estão encarnadas agora, num outro momento também de transição planetária, de ascensão. Aquelas almas que ainda não foram retiradas do planeta e que não se converteram para a luz também, estão encarnadas naquele grupo que nós chamamos do governo oculto, que são os dominadores da humanidade. É um grupo pequeno, mas estão comandando a humanidade ainda nos milênios últimos. Muitas dessas almas boas que estavam prontas para ascensionar em Atlântida também agora estão encarnadas, estão lutando dentro daquilo que nós chamamos de Aliança da Terra, para novamente pelejar o lado luz e o lado sombra. É mais uma contenda, mais uma oportunidade da Terra fazer a sua ascensão, a transição, e a humanidade a ascensão. Como mudou a linha de tempo em 2010, já é sabido que não vai haver o Armagedon, não vai haver novo afundamento de parte do planeta, da Terra, dos continentes. E também temos já a informação que desta vez já há a massa crítica para que a Terra faça a sua transição final e parte da humanidade faça a sua ascensão. Exatamente aqueles que estão prontos. Muitas dessas almas encarnadas aqui hoje no planeta, que eram remanescentes, ou são remanescentes de Atlântida,
também estiveram encarnados no tempo que foi denominado da Revolução Francesa, naquela época daqueles conflitos. É só procurar na internet sobre a Revolução Francesa. Vai ter lá a história. Muitas daquelas personalidades, seja da sombra, seja da luz, estão encarnadas hoje, principalmente no Ocidente. Não temos a resposta de por que estão no Ocidente. Talvez porque Atlântida era parte do Ocidente. E talvez hoje a parte que eles estão aí também seja o Ocidente. Como na época da França, era aqui na Europa, no Ocidente. Talvez o Oriente não tenha participação nessa disputa, então está lá mais quieto. Mas o Ocidente está em polvorosa porque há acertos de conta. Muitos acertos de contas entre os dois lados. Personagens velhos conhecidos, principalmente da Revolução Francesa, estão encarnados. Nós vamos ter esta visão da verdade quando vierem as revelações. E vamos saber muitas personalidades conhecidas de hoje, desses últimos tempos, que são os mesmos daquela época. E talvez vamos também fazer uma correlação com algumas personalidades de Atlântida, embora não tenhamos nomes, não tenhamos como identificar hoje essas pessoas, né? Essas almas. Uma parte dos sobreviventes de Atlântida foram para o interior da Terra, que também nós vamos ter essas revelações mais adiante. Principalmente o povo de Agartha. São civilizações no interior da Terra que são remanescentes do afundamento de Atlântida. Sabemos que os índios nativos americanos, boa parte deles também pertenciam aos sobreviventes de Atlântida, como também algumas civilizações a leste do Oceano Atlântico, como o Egito Antigo, a Grécia Antiga, alguns povos do norte da África. Talvez também parte, pelo menos deles, daqueles que fizeram parte dos celtas também. Enfim, vamos ter oportunidade de entender essa história verdadeira da humanidade. Muitos desses remanescentes de Atlântida e principalmente da Revolução Francesa estão encarnados no Brasil atualmente. E é por isso que aqui a guerra espiritual é mais forte ainda do que em outras partes do Ocidente. Quando se fala em Brasil, celeiro da humanidade, do mundo, não é em termos de produção de alimentos, como se imaginava até pouco tempo. É o celeiro dos remanescentes da luz, desde Atlântida, passando pela Revolução Francesa. Nós trazemos dentro de nós as sequelas disso tudo, porque são memórias, são registros de alma. A alma nunca morre, a alma é eterna. Ela só muda de corpo e experiencia cada encarnação como se fosse única. Mas traz dentro de si as impressões vividas, as tendências daquilo que foi aprendido e as tendências daquilo que ainda falta aprender, das provas que ainda não foram vencidas, dos fracassos em lutas do passado. Os traumas daqueles tempos, tanto de Atlântida quanto da Revolução Francesa, estão muito vivos e eles estão vindo à tona para que sejam iluminados.
E é por isso que há tanta encrenca entre pessoas, essa polaridade extrema. Ou você é de um lado ou você é do outro, ou você é nós contra eles, como muitos dizem, né? Isto é trauma da Atlântida e trauma da Revolução Francesa. Claro que temos outros traumas, muitos, mas estes são típicos. A briga, a disputa, que às vezes chega à raia da morte provocada para finalizar uma contenda. Quando aqueles que fazem parte ainda do lado sombra assumem poderes, eles mostram nitidamente quem são. Não conseguem esconder mais porque a luz está iluminando. E aqueles que estão defendendo o lado da luz também não se entregam. Eles parecem que têm que vencer essa batalha final a qualquer custo, porque é para isso que eles estão encarnados nesse planeta. Para esta batalha final, que é uma batalha energética, positiva e negativa. Não é uma batalha de armas. É apenas uma batalha energética, espiritual. E quando esses traumas vêm à tona, eles estão trazendo muita dor, muita raiva, muito medo, muita coisa negativa, mágoa, ressentimento, e também aquela polaridade extrema de não ceder, de não aceitar nada, que a sua verdade é única e a única que é certa. Porque ela é muito longa, a sua existência. São milhares de anos. Só aqui colocamos 13.000 anos. 13.000 anos vivendo uma queda de braço. É óbvio que cada um quer defender a sua verdade porque acredita que a verdade está somente nele, não está no outro. Então é preciso enfrentar uma situação muito delicada. Os remanescentes das sombras desde o tempo da Atlântida não são muitos. Eu diria que ainda pode ter 30% da humanidade, mas a maioria são apenas partidários daquela política da sombra da época. E vindo encarnação após encarnação, e ainda estão ali defendendo os seus crápulas, os seus líderes. É aquela massa de manobra. Mas dentro do topo dessa pirâmide do mal, existem hoje em torno de 300 pessoas apenas encarnadas. 300 pessoas, 300 almas encarnadas, que controlam 70% da riqueza planetária, porque eles não entregam o seu poder. Eles querem o domínio, mesmo sendo minoria. Num mundo de 8 bilhões de pessoas, temos 300 pessoas. Não são 300 milhões e nem 300 mil. Apenas 300 pessoas detêm o controle de 70% do poder. Porque se eles têm o poder econômico, eles têm o poder também de tudo. Porque quem comanda é o dinheiro.
A moeda é o distintivo que identifica o poder de cada um, ainda é assim. É preciso compreender que esse tempo está terminando. Mas ainda existe muita força, porque 70% é uma força muito grande contra 30%. Então não é uma briga de soldados, não são soldados em números humanos a se enfrentarem, é o poder. Quem tem o poder tem o comando. Quem tem o comando tem tudo. Decide a vida dos outros. Como decidiram aquela vez em Atlântida, 3 dos 5 colegiados decidiram que deviam fazer excursões ou incursões para a exploração de outros mundos, para subtrair suas riquezas e escravizar seus povos. Mas como o plano divino não permitia, situações aconteceram, colocaram tudo a perder. Desta vez nós temos a garantia que a Terra vai fazer a sua transição e a humanidade pode fazer a sua ascensão e nada e ninguém pode impedir isso, porque está definido. O Criador deu o basta, como foi dito há alguns anos atrás. Então nós vamos ter agora um tempo que é o olho do furacão, de 2020 a 2030. Estamos no centro da tempestade. Nós vamos ver o final de toda essa contenda. Estamos exatamente no olho do furacão. Nós dissemos aqui há poucas semanas que estamos dentro de um tempo que tudo virá à tona, tudo vai ser mostrado e cada um vai mostrar o seu melhor e também o seu pior, de acordo com aquilo que escolher ser. Então, se você é uma pessoa que prefere o lado da luz, você vai mostrar todo o teu potencial iluminado, todo o teu potencial do bem que você faz, que você é dentro. Porque tudo está dentro de você. Está lá, os registros de quem é você. Porque você foi até aqui em todas as incursões encarnatórias durante os milênios. E se você compraz no mal, você vai mostrar o teu lado pior. Porque a consciência está possibilitando que esta verdade venha realmente a ser mostrada, seja uma verdade boa, uma verdade ruim. É como se fosse tirar a máscara de cada um de nós. Não há aonde esconder o rosto. Todos vão se revelar. Nós já vemos isso acontecendo. Embora ainda as percepções são poucas, mas elas vão se potencializar. Porque quem faz isso é a luz que chega. A luz vai iluminar e não tem para onde esconder. Não tem para onde fugir. A humanidade vai passar agora, está passando já, um período bem curto, de alguns anos. Nós chamamos isso de morte e renascimento.
Mas não fiquem preocupados de que você vai morrer, que você vai renascer. Não, isso não importa. Isso é coisa natural. Nós sempre fizemos isso. Se você tem 1000 encarnações, você já fez 1000 vezes esse processo. Você desencarne e reencarne. Porque a alma é imortal, o corpo é efêmero. Nós vamos passar por um processo de consciência, como se fosse uma morte e um renascimento. A nossa consciência velha, ou a velha consciência, vai morrer. Precisa morrer. Porque nós não vamos precisar mais dela. Nós vamos renascer com uma consciência mais alargada, mais elevada, de quinta dimensão, para poder viver num mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Aqueles que são exilados da Terra, talvez não precisem passar por um processo mais profundo. Talvez sintam algumas coisas, mas não é tão profundo. Por quê? Porque eles não estão prontos para alargar a sua consciência, porque eles não vão para a nova Terra, não vão para o mundo da regeneração, eles vão para o exílio, ou seja, planetas ainda de provas e expiações. Então, para eles, a morte e o renascimento praticamente não vai precisar. Por isso as pessoas me dizem, mas por que aquelas pessoas que fazem tanta maldade, para eles o mundo está maravilhoso? Sim, porque para eles o caos é um prazer. Causar dor e sofrimento é um prazer. Eles se comprazem nisso. E quanto mais sofrimento, quanto mais dor, mais vida eles têm e mais poder eles têm. É o alimento energético que abastece a sua sobrevivência, mais um pouco. Mas aquelas almas que estão prontas para a ascensão, se ela está desperta, consciente da mudança, está fazendo o processo consciente da mudança interna, da compreensão das coisas, da compreensão da aceitação e da mudança, ela vai sentir menos o peso deste processo chamado morte e renascimento. No entanto, se a alma encarnada nesta mesma condição resistir às mudanças, ela vai ter muito mais dificuldade, vai ser mais doloroso. E aquelas pessoas que são boas almas, mas não fazem nada para entender o processo do momento atual da humanidade e da Terra, vão sentir também um choque de realidade para aí sim passar pelo processo de morte e renascimento daquela consciência que precisa se adequar à nova Terra. Mas eu diria que não é preciso se preocupar, porque todos vocês que acompanham aqui os áudios, os textos antigos que eu já faço desde 2014, 2015, vocês já têm conhecimento, vocês já estão passando pelo processo, não vão sentir tão profundamente os extremos disso tudo. É apenas uma sensação. É aquilo que você está sentindo. Cansaço, dor aqui, dor ali, desânimo. Converse com as pessoas. As pessoas que fazem parte aqui desse grupo, porque se você vai conversar com pessoas que não entendem nada, vão te chamar de lunática ou de lunático. Então um pouco vai resolver. Mas converse com as pessoas, olhe os comentários, responda alguém lá e converse com as pessoas que dizem alguma coisa que também você está sentindo, para você trocar uma ideia, para você ver como todos estão passando pelo processo. É um processo natural. Não é preciso se desesperar.
Porque a dor é uma opção. Quando nós resistimos, nós sentimos a dor mais forte. Se nós não resistimos e aceitamos aquilo que está vindo para fazer essa passagem, essa ponte dimensional, nós não precisamos sofrer. Vamos sentir um desconforto, mas não precisamos sofrer. Mas, de um modo geral, a sensação é de morte. Quando nós fizemos uma mudança dentro de nós, morre algo do velho nós, do velho eu. Cada mudança feita é uma morte e um renascimento. Morre o velho, nasce o novo. É uma mudança profunda, porque é uma mudança de consciência. Não é uma mudança superficial. Entender a importância deste momento de cada encarnado aqui na Terra. Compreender o processo de transição e de ascensão. Aceitar este processo faz com que os nós da corda sejam afrouxados e o aperto não seja sentido tão fortemente. Morrer para a velha energia, a velha consciência. Porque é preciso dar lugar à nova consciência. Como tudo é energia, não há como você ter a velha consciência e a nova ao mesmo tempo. Você vai fazendo a troca, gradativamente. Você vai abrindo espaço e vai colocando a nova consciência, peça por peça, até completar o processo. Tudo isso faz parte do plano divino. Não temos que reclamar de nada, não temos que duvidar de nada, não temos que temer nada, porque tudo é um processo programado pela criação divina. E nós somos parte desta criação. Estamos aqui como peças do grande quebra-cabeças, que é este planeta escola maravilhoso. Mas, e sempre tem um mas, depende de cada um. Passar mais facilmente pelo buraco da agulha, porque é preciso passar por um lugar muito estreito, como um bebê que nasce. Está confortável no útero da sua mãe e tem que sair dali. Um parto normal não é fácil. Parece quase impossível, mas a natureza é perfeita, tudo é perfeito, o plano divino é perfeito e vai conseguir e vai dar tudo certo. Por quê? Mais uma vez, dizendo aqui, um processo natural. Então, trazendo aqui mais um assunto, obviamente muitos já sabem disso, mas vamos fazer o quê? Temos que trazer alguma coisa. Tem muita gente que não sabe. E sempre tem aquele que já sabia e não gosta muito do tema. Mas eu sei que a maioria, mesmo aqueles que também já sabem, é bom repassar mais uma vez a lição de casa. Porque agora as coisas vão se acelerar. Eu diria que o grande momento da humanidade está entre este ano, eu diria mais, segundo semestre de 2024 e o ano de 2025.
tudo que chega de informação via canalização está confirmando isso. Nós precisamos, no mínimo, se permitirem aceitar a possibilidade que as coisas realmente aconteçam tudo agora. Por quê? Senão nós vamos ter surpresa e ninguém gosta de surpresa. É melhor estar um pouquinho preparado. Porque não sabemos o dia e a hora, mas é um tempo necessário que vai fechar as janelas e, fechando as janelas, tudo será sacramentado. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.